E aí, Grati, me conta um pouco aí, por que eu deveria me importar com os transtornos do espectro autista? O autismo, né, é uma condição, assim, uma forma de ser, tá? Que os estudos vêm mostrando que é muito mais prevalente aí do que a gente imaginava, né? Então, hoje em dia, especialmente com vários processos, assim, de sociais, né, de desinstitucionalização, tá? De trazer mais, né, de tirar essas pessoas de segregação, que era uma realidade muito triste que a gente vivia um tempo atrás, tá? A gente tem proporcionado aí muito mais convívio, muito mais diversidade no nosso convívio, né? Então, eu acho que compreender um pouquinho como é o autismo é uma coisa muito importante para a gente poder ter uma sociedade mais integrada, mais inclusiva, entender necessidades diferentes, entender perspectivas diferentes, entender a riqueza que é dessa convivência, né? Uhum. Assim, o que é autismo? Então, autismo, né, a gente pode ter referenciais teóricos diferentes, talvez, para abordar um pouquinho o autismo, né? Mas se a gente for pegar mais o referencial médico, que é o que nós estamos mais habituados aí, ele se enquadra no que a gente considera aí um transtorno do neurodesenvolvimento, né? E por isso a gente entende que são características que aparecem muito precocemente na vida, né? Precocemente, você fala quando, assim? Geralmente nos primeiros anos de vida, tá? Mas se a gente for entrar nisso, a gente pode fazer algumas colocações já, né? Uhum. Então, essas características geralmente estão presentes nos primeiros anos de vida, né? Porém, é uma ressalva que os próprios códigos diagnósticos fazem, elas podem não estar tão evidentes até que a demanda social, por exemplo, aumente, ou até que algumas habilidades de mascaramento, de camuflagem dessas características deixem de ser tão eficazes e funcionais, né? Então, assim, a gente pode diagnosticar o autismo desde muito cedo, tá? A confiabilidade, por exemplo, da gente diagnosticar o autismo em torno de 18 meses ali, né? Então, o quanto a gente acerta? Se a gente fizer um diagnóstico de autismo aos 18 meses, o quanto a gente acerta? Mais de 90% dos casos, de fato, tem um diagnóstico, né? Então, com 18 meses de vida do bebê... Isso. É possível fazer o diagnóstico com uma boa dose de confiabilidade e segurança, né? Às vezes, a gente já vai ver características antes, tá? Mas quanto menorzinho, maior a chance de erro. Então, se eu vou para 14 meses, 1 ano e 2 meses, tá? Minha chance ali de acertar é 70%. Ainda é alta, mas 30% de chance de erro. Se eu vou para 12 meses, ela fica em torno de 50%, né? Então, é muito mais difícil antes dos 18 meses. Então, hoje em dia, a gente considera que a partir de 18 a 24 meses, a gente consegue fazer o diagnóstico com segurança. Porém, em muitas crianças que apresentam sinais de risco, sinais de alerta, algumas características, mas não tudo, a gente não tem a mesma confiabilidade para excluir, tá? Então, pode ser que eu veja com 18 meses e fale, não fecha todos os critérios, mas tem algumas características. Pode ser que manifeste plenamente os critérios mais tarde. Tá? Uhum. E um outro ponto é que a gente tem um grupo de crianças que aparentam desenvolvimento ou apresentam desenvolvimento típico, que vai acontecendo dentro do típico, e entre 18 e 24 meses apresentam regressões. Ou ela perde habilidades que já tinha adquirido, sociocomunicativas, ou para de adquirir novas habilidades, né? Então, por isso que é sempre importante continuar monitorando, tá? E tem esses casos em que eu falei, em que às vezes, né, as dificuldades, né, as demandas sociais ainda não são suficientes para a gente ver dificuldades sociais e que a gente vai fazer um diagnóstico um pouquinho mais tarde. Uhum. Né? Então, a gente pode fazer o diagnóstico em qualquer faixa etária, na infância, na adolescência, na vida adulta. Não é porque eu não fiz na infância, tá, que eu não posso mais dar o diagnóstico, exatamente. Porém, eu preciso entender, né, na vida adulta, se essas características realmente permeavam ali o decorrer da vida dessa pessoa. E que características são essas, assim, que justificam esse diagnóstico? Pegando de novo, né, o referencial teórico que a gente mais usa aí, o médico, e pensando nos critérios diagnósticos, né, que a gente usa muito o DSM, a CID-11 é meio parecida também, a gente tem 2 grupos de características que precisam estar presentes, tá, em maior ou menor intensidade.
tá? Um grupo é o que a gente chama de dificuldades de comunicação social. Então, são dificuldades de interação. Sem ficar muito técnico, né? Eu vou dar vários exemplos, assim, mas seriam características como dificuldade em manter o contato visual, em sustentar o contato visual. Em crianças, muitas vezes, não atender ao nome quando é chamada. Dificuldade em fazer brincadeiras, um repertório mais pobre de brincadeiras, brincadeiras muito repetitivas. Não evoluir para uma brincadeira mais simbólica, imaginativa. Usar os brinquedos de uma forma menos funcional ali, né? Ficar enfileirando, empilhando. Características como dificuldade de manter o vai e vem da conversa. Então, responder perguntas simples, às vezes, como é o seu nome, qual é a sua idade, ou por um caso mais nível 1 de funcionamento, até conseguir fazer isso, mas ter dificuldade, por exemplo, em se colocar, em perceber quando é a sua hora de falar, em se explicar quando não é bem compreendido, tá? Dificuldades em compreender a expressão facial. Isso tudo no grupo de comunicação. De dificuldade de socialização, tá? Exceto aquele que eu falei, o uso pouco funcional dos brinquedos, que vai no critério B, que a gente chama de critérios B. Todas essas características são mais de socialização, né? Eu estou só pegando as coisas que me deram dúvida aqui, Grati. Que é uma brincadeira simbólica? A gente está tão habituado, né? Mas a gente tem fases diferentes do evoluir da brincadeira em termos de uso de objeto, tá? Então, quando eu tô com um brinquedo, que é um brinquedo de empilhar, e eu começo a entender que eu vou empilhar esse brinquedo, eu até tô usando ele de um jeito funcional, né? Ele é para empilhar e eu tô empilhando o brinquedo. São bloquinhos que eu vou empilhar, colocar em cima, argolas que eu vou encaixar, e que são as brincadeiras mais usuais de bebês pequenininhos, tá? Ali, o bebê ali com 9 meses, entre 1 ano, eu vou esperar uma brincadeira mais desse tipo mesmo. Tá? À medida que esse bebê vai crescendo, ele começa a identificar funções de objetos, né, que são mais complexas um pouquinho, como, por exemplo, um carrinho. Tá? Quando eu pego um carrinho e eu faço um vrum, vrum, bi, bi, eu estou numa brincadeira que ela já é um funcional mais elaborado, um quase simbólico, porque eu estou transpondo características daquele carro que eu vejo lá de fora, que faz vum, vum, que faz o bibi, que anda na rua, e eu estou transferindo essas para um objeto que simboliza aquele. Tá? E eu posso avançar além disso para começar a imaginar e pegar um bloco de Lego e fingir que é um carrinho ou fingir que é um avião. Tá? E continuar avançando nessa construção. Ou pegar nada e fingir que é alguma coisa. Fingir que tem um carrinho aqui. Posso fazer isso, que na verdade a gente fala esse avançar um pouquinho ali, que seria uma brincadeira também mais simbólica, imaginativa, de faz de conta, que é o fingir que eu sou um super-herói, o fingir que eu sou uma princesa. Tá? E isso existe uma dificuldade... Uma dificuldade nisso. Nesse processo. Exatamente. De novo, assim, nenhuma dessas características é necessária para o diagnóstico, tá? Eu tenho, sim, critérios específicos que eu acho que não vale a pena a gente ficar entrando em detalhes, né? Se eu apresento alguma dessas características, o melhor é procurar um profissional que vai me auxiliar. Mas nenhuma delas isoladamente, ou nenhuma delas, olha, se tiver presente isso, eu tenho certeza que é autismo. Não existe essa característica e nenhuma delas é necessária também, tá? Então, assim, algumas outras são dificuldades em fazer amizades, em manter amizades, às vezes falta de interesse, né, em ter amigos, preferir fazer brincadeiras sozinhas ou preferir atividades solitárias, tá? Pode ser uma aproximação mais... E se eu tiver um adesivo daquele, tenho mais livros que amigos? Aí quer dizer que você gosta muito de livros, né? Provavelmente, assim, não dá pra gente afirmar nada baseado num adesivo desse, né? Mas sim, se a pessoa tiver, por exemplo, quando a gente for falar dos critérios B, né, uma preferência muito grande mais por objetos do que conviver com pessoas, já é uma característica mais marcada, tá? Por exemplo, se eu priorizo um objeto que é o videogame. Os eletrônicos são um pouquinho mais difíceis, tá? Da gente classificar. Eu tô fazendo provocações. Apesar dos eletrônicos, eles poderem sim classificar algum dos outros critérios, que são os critérios de interesses fixos e restritos. Eles podem sim entrar. É um pouco mais complicado, porque eletrônico, às vezes, é muito, assim... Eu vou usar viciante, mas não necessariamente vício, mas é muito recompensador, é uma coisa que em determinada muito atrativa para todas as crianças, isso. Típicas e atípicas. E atípicas, exatamente. Mas é muito comum que uma criança atípica, né, com autismo, que tem essas dificuldades aí de elaborar brincadeiras, de ser criativa na brincadeira, de ter uma brincadeira mais imaginativa, que as telas sejam, sim, mais chamativas, porque elas são mais
fáceis no sentido de oferecer uma distração mais fácil. Elas não exigem o convívio social, como muitas brincadeiras exigem. Então, sim, elas são mais propensas a ter esse interesse ali por telas, embora com telas tenha essa ressalva de que se eu deixar a criança muito tempo na tela, ela possivelmente vai se interessar muito mesmo.